palavra, Senhor, é entendermos que a tua palavra é espírito e a tua palavra é vida. Pai, entregamos o pregador em tuas mãos. Dê graça, Senhor, para que faça de ti receba, Senhor, e apresente ao teu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Do povo possa dizer Amém. Amém. Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 6, versículo 37. Apenas um versículo. Que os irmãos que puderem, fiquemos de pé, por favor, para lermos a santa palavra do Senhor. Os que não puderem, fiquem sentados. O que importa é ficarmos de joelhos com o nosso coração perante Deus. O tema da nossa meditação desta tarde é rejeição. Diz assim a santa palavra do Senhor, João 6, 37. Tudo o que o Pai me dará a mim e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Aleluia. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Nós hoje viemos à igreja, à casa do Pai, para quê? Para nos vermos apenas uns aos outros? Ou essencialmente para vir a Jesus? Com ações de graças, cultuar o seu nome, com louvores e adorações, e também clamar por misericórdia. Viemos ao Senhor com o nosso coração, então que haja certeza de que o Senhor não nos lançará fora, mas receberemos dele acolhimento em nome do Senhor Jesus Cristo. A expressão de maneira nenhuma mostra um cuidado especial de Jesus em relação a este assunto de rejeição. De maneira nenhuma. Ou seja, não há qualquer tipo de hipótese de o Senhor não nos acolher. Não há qualquer tipo de hipótese de o Senhor nos lançar fora. Ele vai nos acolher sim, de todo o seu coração, porque nos ama. Quando nós nos achegamos, às vezes, a homens, procurando ajuda, procurando conselho, procurando um caminho, muitas vezes não somos recebidos, não há tempo para nós, somos lançados fora, somos rejeitados. Mas o Senhor, Ele nos diz nesta tarde: filho, eu estou aqui para te receber, para te ouvir, para te acolher. Estou aqui para sentir as tuas dores e te ajudar a resolver o teu problema. Amados irmãos, Jesus sabia bem o que era ser rejeitado. Muitos são os versículos que mencionam isso mesmo. Mas o texto que mais mexe comigo é mesmo aquele que diz: era desprezado e o mais indigno entre os homens. Isaías falou isto. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Amados irmãos, o nosso amado irmão Isaías escreveu este texto 800 anos antes de Cristo nascer. Ele sabia a sua missão. O Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne, habitou entre os homens. E, amados irmãos, ele sabia, Jesus sabia que iria ser rejeitado, mas mesmo assim não deixou de cumprir o seu papel, a sua missão de Senhor e Salvador da humanidade. Glória a Deus. Amados irmãos, palavras poderosas, fortes. Desprezado. Desprezado é mais que rejeitado. É alguém colocado de lado mesmo. Indigno entre os homens. Como é possível? O nosso Deus, que era
exaltado, glorificado entre os anjos, arcanjos, serafins e querubins. Agora, no meio da sua criação, era considerado indigno, um homem que teve que passar por dores, experimentar os trabalhos, e escondiam o rosto, não fazendo caso algum dele. Às vezes nós nos sentimos injustiçados, nos sentimos desprezados, nos sentimos em baixo porque não somos reconhecidos. Amados, se fizeram isto à cana verde, o que farão à cana seca como nós? Cristo sabe, Cristo soube o que era ser rejeitado. Amados irmãos, desde o início houve uma rejeição total. Jesus foi rejeitado dentro da barriga de Maria por José. José inicialmente o rejeitou porque ele sabia que não tinha tocado na mulher, ele sabia que não tinha tocado nela, e ela aparece grávida. Houve uma rejeição logo. Era um homem com caráter, era um homem de bem, sabia que Maria poderia ser apedrejada, era a lei, falava assim. Ele intentava sair, ficando com as culpas porque saía, mas o Senhor lhe falou em sonhos, dizendo: tem calma, porque o que está no ventre da tua mulher é obra do Senhor Espírito Santo. Amados irmãos, quantos sentem este tipo de dor? Quantos sabem que foram rejeitados pela mãe ao ponto da sua progenitora tentar o aborto? Alguns, eu conheço alguns, que dizem: eu fui um milagre de Deus, porque a minha mãe tentou me matar. Essa rejeição, amados irmãos, é algo difícil de lidar na vida, mas o Senhor diz na sua palavra: mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho que cria, jamais eu me esquecerei. Nós somos um projeto de Deus, não somos um acaso dos nossos pais, não somos apenas uma noite de amor dos nossos pais. Não, nós somos um projeto de Deus, um projeto muito amado de Deus. Ninguém está aqui a mais. Todos nasceram porque o Senhor assim permitiu, doou a vida com um objetivo, com uma fidelidade, com uma missão. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Jesus foi rejeitado quando estava nascendo. Não havia lugar para ele, e ele teve que nascer numa estrebaria. Amados irmãos, quantos sentem também que parece que não há lugar para eles? Em todo lugar onde estão se sentem a mais, sentem que não estão ligados com nada, sentem que são rejeitados, porque parece que o lugar não é deles, não se sentem incluídos. Amados irmãos, o nosso Deus sentiu isso, não só no ventre da sua mãe, mas também não havia lugar para nascer. Quando os céus se alegravam, aleluia, e anjos cantavam no nascimento de Jesus, os homens desprezavam, rejeitavam Jesus Cristo, não permitindo que ele tivesse um lugar para nascer. Amados irmãos, o seu pai José, um carpinteiro que lidava com madeira, quantos berços ele fez para que outros bebés nascessem? Agora, o Filho de Deus teve que nascer e ser colocado numa manjedoura. Jesus soube o que era ser rejeitado. Quando Herodes mandou matar todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo, a família sente a rejeição do seu próprio país e fogem para o Egito. Amados irmãos, quantos imigrantes também já sentiram a rejeição do seu próprio país? E nós somos uma igreja onde muitos irmãos angolanos estão vivendo entre nós. Porquê?
porque sentiram algum tipo de rejeição em relação ao seu país. Quantos portugueses, amados irmãos, que toda a vida estudaram, foram licenciados, mestrados, doutorados, e depois, para se integrarem na sua área, têm que sair de Portugal, porque são rejeitados em Portugal e acolhidos noutro país. Jesus Cristo também passou pela experiência de ser rejeitado no seu próprio país. Eu às vezes penso para comigo mesmo, vocês, irmãos angolanos, pessoas com valor, pessoas com talento, não são acolhidos no vosso país e estão a produzir noutro país, porque não são reconhecidos no vosso país e são rejeitados no vosso país. Jesus Cristo também foi rejeitado, teve que fugir para o Egito. Amados irmãos, o Egito, que sempre teve o estereotipo de aquilo que era contra o povo de Deus, aquilo que era a maldição. A verdade é que Jesus, para sobreviver, teve que fugir para o Egito, teve que ser estrangeiro. Por isso o Senhor fala connosco e nos diz que devemos ter uma atenção especial em relação aos estrangeiros. Jesus Cristo também foi estrangeiro. Ele foi rejeitado pelo seu próprio país. Amados irmãos, acredito que Jesus tivesse sentido algum tipo de rejeição em criança. Ele com 12 anos não era uma criança normal. Ele se interessava mais por estar no meio dos doutores da lei do que brincar com as crianças da idade dele. Quantas crianças sentem essa rejeição por serem diferentes, por não serem aceitas pela sua diferença? Hoje em dia na escola, o estereotipo de um jovem com sucesso é roupa esquisita, cigarro na boca, uma linguagem de autoridade, um palavrão na boca, mentira atrás de mentira, tentar enganar o professor. Esse é o estereotipo de uma criança com sucesso hoje em dia. Quando aparece uma criança que fala a verdade, que é íntegra, que é sincera, que é correta, é uma normal e é rejeitado. Não deixes de seguir os preceitos que o Senhor te tem ensinado e que os teus pais, os teus avós te têm ensinado, em o nome de Jesus. Amados irmãos, Jesus no meio dos seus irmãos carnais, ele era desprezado, até humilhado. Muitas vezes lhe disseram: faz-te conhecido, mostra lá os teus milagres. Amados irmãos, zombavam do nosso mestre. Só depois de Jesus ressuscitar, os seus irmãos carnais creram nele. Amados irmãos, Tiago, o livro de Tiago é do irmão de Jesus, que quando Jesus estava no meio dele, não o aceitou, não creu, apenas o aceitou quando o viu com o corpo ressuscitado. É difícil sentirmos rejeição entre os irmãos, entre aqueles que são mais próximos, rejeição na família, aqueles que são mais próximos. Temos reconhecimento em todo lugar, menos aqueles que são mais próximos. Quase sempre são os irmãos, os que estão mais perto, que mais nos rejeitam, querem matar os nossos sonhos. Pensem comigo, amados irmãos, em relação a José e aos seus irmãos. Pensem um pouco comigo, mas deixem-vos dizer antes que a maior certeza que estamos no caminho certo não são os aplausos, não são os aplausos, não são os elogios, mas é a oposição, é a rejeição. Esse é um indicado que estamos no caminho certo, no caminho estreito, onde há oposição, onde há dificuldade. Não tenham dúvidas, amados irmãos. Quando nos viramos para o Senhor, colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor e dizemos: eis-me aqui, meu Deus, para te servir. Eis-me aqui, meu Deus, para fazer a tua vontade. Começa a sério a oposição. Não tenho dúvidas, amados irmãos. Enquanto seguimos o caminho largo, não há oposição.
Mas quando determinarmos o nosso coração seguirmos a Jesus Cristo, fazermos a sua obra, começa a haver uma oposição física, oposição espiritual, oposição em todas as áreas. Essa é a certeza que estamos no caminho certo. Eu gosto tanto da oposição, porque é o sinal de que Deus está na minha vida e a forma poderosa de Ele poder fazer cumprir a sua palavra e vermos o seu poder em ação na nossa vida. Posso ouvir o amém da igreja? Amém. Glória a Jesus. Amado irmão José, ele sonhou, e a primeira intenção foi contar aos irmãos o seu sonho. Sonhou. E ele disse aos seus irmãos: eu sonhei com um feixe de trigo, e eis que outros feixes de trigo estavam junto a mim, que representavam vocês, e os outros feixes de trigo se inclinavam sobre o meu feixe de trigo. Amados irmãos, os irmãos lhe disseram: que é isso? Que petulância é essa? Que sonhos tens tu? Sonhos grandes tens tu? És tu